programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Educação em Debate. Conversamos com Conceição Oliveira. Ela é blogueira do blog Maria Fro, historiadora, minha colega de profissão e educadora. É um prazer recebê-la. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Vamos começar, Conceição, conversando sobre a importância da democratização dos meios de comunicação. Por que democratizar? Porque a comunicação no Brasil, ela está em mãos de pouquíssimas famílias, né? 6 a 10 famílias dominam toda a rádio, toda a TV, jornal, revista, portal de internet, comunicação via satélite, a cabo. Então, o que você tem? Você tem um controle também das verbas, né? Que essas famílias pegam dos governos municipais, federais, dos MPs, do judiciário, enfim, verbas públicas. E elas concentram tudo isso, melhoram, enfim, produzem, contratam gente. Então, por exemplo, você pode pagar 300 mil reais para a Sherazade dizer que é bacana prender jovens negros em poste e dar porrada. Isso é um exemplo. Ela ganha 300 mil reais para fazer um discurso de ódio cotidiano na TV. Se tivesse democratização, teria Sherazade? Provavelmente teria, mas teria outras pessoas dizendo outras coisas, dizendo, olha, não é a melhor forma de educar e de transformar a sociedade mais segura, né? Voltar à escravidão amarrando pessoas negras em poste e espancando em praça pública. Então, por que a gente quer democratizar? Por que é uma luta tão importante para o país? Porque a gente ampliaria o número de vozes, teria muitas outras palavras por aí, né? Você teria gente discutindo coisas que a gente não vê na TV, e coisas importantes. O que a gente vê na TV hoje? Um discurso quase que único em TV, jornal. Por exemplo, vou dar um exemplo recente que vocês vão lembrar. Toda e qualquer mídia antes da Copa dizia que a Copa ia ser um caos, que ia ser uma tragédia, que o Brasil ia passar a maior vergonha do mundo, que os aeroportos não iam funcionar, que ia cair estádio, que o estádio ia ficar pronto em 2038, era a capa, por exemplo, da Veja. Isso aconteceu? Não aconteceu. Então, era um jornalismo que é um jornalismo mãe de Ná, um jornalismo que prevê o futuro, né? Fala de coisas que ainda não aconteceram. Então, tem um discurso único. Ele teve gente que tinha medo de pôr bandeira, nem torceu pelo país. Isso não é estranho? Isso é jornalismo? Não. Isso é uma campanha, isso é uma forma da mídia colocar suas pautas. E para ela interessava falar mal da Copa. Por quê? Porque uma Copa bem realizada seria, para esse governo que a gente tem uma mídia que faz tanta oposição, seria algo triunfante, né? Já pensou fazer uma super Copa bacana? Então, assim, no meio da Copa o discurso já mudou. Então, não era mais responsabilidade da presidenta. A Copa deu certo porque o povo brasileiro foi bacana. Então, você vê que o discurso, ele sai, ele se materializa, ele vai para um lado, vai por... A verdade é refeita e refeita e refeita. Você fala, se a gente tivesse outros órgãos, tivesse mais rádio comunitária, tivesse mais TVs, enfim... A gente está falando só de concessão pública, hein? Quando a gente fala democratizar a mídia, a gente está falando só de radiodifusão, não estamos falando de mídia impressa, etc. Você teria mais voz, você teria gente que fala, bom, peraí, será que o estádio vai ou não vai ficar pronto? Vamos lá ver? Faz reportagem, trabalha com fato. O nosso jornalismo não está trabalhando com fato. Então, essa é uma luta importante, séria, e, a meu ver, né, e de muitos ativistas, ela é fundamental para a democracia brasileira, porque como é que a gente pode ficar na mão de pouquíssimas famílias que diz para você o que você deve saber, como você deve saber, se você deve saber, e quando você deve saber, e como você deve saber. É perigoso demais. 6 pessoas decidirem o que é informação nesse país.
quando ela deve ser veiculada, de que forma ela deve ser veiculada, se ela deve ou não ser veiculada. E vários países do mundo, você tem o que a gente chama de marco regulatório. O que é isso? Nós temos uma Constituição no Brasil que diz o seguinte, são três grandes artigos. Como é que deve ser uma comunicação num país democrático? Esses 3 artigos não estão regulados. A Constituição é de 88 e até agora a gente não conseguiu regular. Na Inglaterra, que é um país super liberal, você tem regulação até da mídia impressa, que não é uma concessão. Mas os canais de TV e rádio, as emissoras de rádio, em vários países do mundo, elas são controladas. Não controle de conteúdo, nada disso. Mas assim, quem pode ter, por exemplo, político, pode ou não pode ter? Isso faz parte da nossa luta, né, de democratizar e regular a comunicação. Político pode ter ou não? Quais as implicações de político ter ou não TV? Que tipo de programa que a gente tem que estimular? Um país com 200 milhões de pessoas, com região norte, nordeste, sudeste, interior, litoral, negros, branco, indígena, enfim, com essa diversidade imensa de gente. Será que só as novelas da Globo retratam o Brasil? E será que elas retratam o Brasil? Será que não tem tantas outras coisas bacanas para passar na TV? Será que a gente não tem professores como vocês, jovens, movimento negro, rurais, mulheres, enfim, há tanta coisa para se discutir, se debater? Tem esse espaço dentro das TVs abertas? Então é tudo isso que a gente quer discutir quando a gente fala em democratizar a comunicação. Eu me lembrei de uma experiência, Conceição, em 2011, nós fizemos uma greve, foram 112 dias da rede pública aqui. E nós reuníamos 10, 12 mil pessoas nas ruas, o que não é um fato cotidiano, né? E você, no dia seguinte às nossas assembleias, você poderia verificar em todos os grandes jornais, não tinha uma linha. Não, teve um período do silêncio, de que a população não tinha acesso a uma informação básica, que era uma greve de uma categoria importante, que é de 270 mil trabalhadores em atividade, e do porquê da sua reivindicação, né? E aqui em Minas a gente vive há um período grande essa dificuldade da outra opinião, né? Há uma uniformidade e peças publicitárias que massificam muito uma posição uniforme do governo, que são pactuados por outros órgãos, e a gente dificilmente não escuta opiniões diferentes que contribuem numa democracia. Quando você estava falando, eu estava me recordando dessas experiências mineiras. Mas voltando ao marco regulatório, às vezes as pessoas acham que é um bicho-papão, né? Uma coisa do cerceamento da liberdade de expressão, de opinião. Como é a questão do marco regulatório em outros países? Se você puder dizer um pouco melhor. A Argentina acabou de aprovar a lei, né, o seu marco regulatório. Lá, 33% dos canais das concessões públicas são privadas, 33% são comunitárias e 33% são públicas. Então, a diversidade que se tem hoje, na possibilidade, então, dessa diversidade é imensa. A Argentina proibiu a propriedade cruzada. O que significa isso? É o monopólio, né? É a concentração de quem tem rádio, TV, jornal, etc. Então, essa propriedade cruzada, que também tem nos Estados Unidos, não pode. No Uruguai, agora acabou de aprovar no México, já tem na Inglaterra, e tem em Portugal. Enfim, qualquer país desenvolvido, grupos midiáticos não têm o poder astronômico que eles têm aqui. E a gente precisa entender. Tem gente que acha que assim, quer fazer controle político. Eu vou dar um exemplo. Poucos de vocês talvez não se lembrem, mas na década de 90, uma escola em São Paulo foi acusada de cometer pedofilia. Que as crianças... Se dizia que as crianças eram abusadas, né, dentro da escola, mas a escola de educação infantil, chamava Escola Base, ficou conhecido como crime da Escola Base. E em 24 horas
Rede Globo, jornais como a Folha de São Paulo e o delegado de polícia ficavam 24 horas no ar falando disso. Foi uma coisa chocante, as pessoas... Porque você manda seu filho para a escola e a ideia de que o seu filho vai ser abusado dentro da escola é uma situação barbarizante, né? E aí começa a investigação, adivinha o que aconteceu? Não era verdade, né? Teve exame de corpo de delito, teve uma longa averiguação e não era nada. O que aconteceu com as pessoas dessa escola base, o que aconteceu com a escola, com os professores, com os donos? Tiveram suas vidas destruídas, completamente destruídas. E eles não tiveram direito, nunca foram indenizados, nunca tiveram o mesmo espaço que tiveram de ataque à sua honra, à imagem, à sua instituição. Teve gente desse caso que já morreu e nunca conseguiu dizer com a mesma intensidade que foram atacados, né, ter direito de resposta, que era injusto aquilo. Então, o que aconteceu? A junção de uma investigação precipitada, de um delegado vaidoso que queria aparecer na mídia, com uma mídia voraz, tentando criar manchete, destruiu a vida de um monte de gente. Que não era político, que não tinha nenhum interesse de governo, nada. Então, quando a gente fala em democratizar a comunicação e pensa em marco regulatório, pensa nesse tipo de coisa, né? Todo mundo numa mídia extremamente concentrada corre risco de ver só, mas não é só a categoria dos professores, né, que é criminalizado lá em São Paulo porque atrapalha o trânsito. Ninguém quer saber por que as pessoas estão em greve, se elas têm direito ou não, se é justo ou não, qual é a situação, ninguém quer saber. Né, mas está atrapalhando o trânsito. Uma cidade que tem pouca mobilidade urbana, né, as categorias inclusive têm que pensar que tipo de estratégia que eles podem fazer para não dar mais vazão ainda para uma mídia que já quer criminalizar os movimentos sociais. Enfim, as pessoas precisam entender que num país efetivamente democrático, a voz não pode ser concentrada, né? Ela tem que ser profundamente múltipla, né? Tem que ter muitas vozes aí. E, gente, nós temos muita coisa interessante nesse país, e aí quando você olha a TV aberta, muitas vezes ela é assustadora, parece que só acontece crime, né? Em determinados horários, assim, tem programas que são profundamente pobres, as pessoas não têm noção do que é uma boa TV. Há um tempo atrás, circulou na internet um documentário de uma, não me lembro se inglesa ou australiana, que ela mostrava os sustos que ela tinha quando ela via a TV brasileira. E aí, quando você vê por um olhar de um estrangeiro a TV brasileira, você se dá conta da barbárie que é. Ela mostrava sequências assim de exploração da mulher, de humilhação da mulher, da coisa da objetificação do corpo da mulher. Então, tudo quanto é programa de auditório, as mulheres seminuas, concurso de Miss Bunda e, sei lá, era uma coisa... Quando você olha, você fala, nossa, que bizarro, que bizarro. Tinha programa de TV que nem eu conhecia, na hora do almoço, que você mostrava assim, pedaços de corpo, que era programa de crime, de homicídio e tal. Então, quando você olha aquilo, você fala, nossa, são 24 horas de programação aí, e o que tem aí de conteúdo, né? Vocês que são educadores, nós aqui que trabalhamos dentro da educação, o que tem de conteúdo formador? E a TV tem um papel importante nisso, pode ter um papel muito importante, se fizesse, né, um serviço de utilidade pública e cumprir a função social da informação, né? Que tem uma função social aí na informação. Conversa tá ótima. Então, faço o convite para que você continue conosco no próximo programa.